Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, né? Os jogos digitais, programação de jogos digitais. Nós vamos falar hoje, para lembrar, né, da aula passada, alguns pontos, e dar continuidade da onde a gente parou ali. Então, essa aula anterior, a gente viu conceitos e origens e tipos, né, de jogos. Então, a gente vai dar uma pincelada aqui, uma relembrada, até nós chegarmos no ponto onde a gente parou com a turma ali, tá bem? Então vamos lá. Então lembrando ali, a gente viu, né, o que é um jogo e aprendeu alguns tipos de jogos, né? Os sentimentos ali, por que os jogos nos atraem, né? Lembra que a gente conversou bastante no chat ali, foi bem produtiva a aula. Daí a gente falou que é um jogo, né? Algumas pessoas participaram ali no chat, falaram o que era um jogo, né? Bastante gente participou, bem legal. A gente conceituou tudo isso, né? O que é ser um jogo, né? A gente viu a origem lá, né? Do latim, né? O que vem de brincar, jogar, exercitar, né? Então a gente começou lá no início lá de como, por que surgiu o jogo, né? Diversão, entretenimento, inclusão social, cultura, educação. Passamos também, né? Por que você joga, né? Lembra que a gente fez aquela pergunta para vocês? E a gente parou aqui, né? A gente parou aqui nessa questão aqui dos sentimentos, né? Da exploração do jogo. Por que nós jogamos? Por que as pessoas jogam, né? Lembra? Então a gente vai partir daqui, então, retomar a nossa aula. Então, assim, nós jogamos por alguns motivos, né? Para explorar, né? Fantasiar, quebrar regras, né? Dentro do jogo isso é permitido, né? E isso trabalha no nosso consciente, né? Oi, Laura. Você vai ter aula prática? Então, a gente vai desenvolver alguma coisa ali no Scratch, sabe? Porque a gente está com um tempo bem curto e eu tenho conteúdo básico para passar para vocês, que vocês ficaram um período, né, sem aula. Então tem um conceito bem importante ali que é estrutural, né? E daí a gente vai fazer um projetinho do Scratch. Vocês conhecem o Scratch? Pergunta aí para a turma aí se eles trabalharam já alguma coisa de programação. Se tem alguém aí que já está fazendo algum tipo de jogo, está usando algum, algum motor, né? Uma engine para fazer, ou conhece alguma engine que está desenvolvendo algum jogo. Me responde aí, tá? Levanta aí com a turma aí. Eu não estou vendo vocês, né? A gente daqui a pouco vai estar conectado com a câmera aí. E se tiver áudio também, se quiser ligar o teu microfone, pode ligar, tá bom? Então a gente vai desenvolver sim alguma coisa ali, mas o nosso tempo ali de trimestre está bem curto, né? Então a gente tem conteúdo, semana que vem já teria que aplicar uma avaliação com vocês, fazer um trabalho, o trabalho, bem provável que o trabalho seja esse programar aí, esse desenvolver aí um protótipo aí de jogo, né? Uma demo aí de jogo, um protótipo, não muito complexo, né? Por causa desse momento que a gente tem aí que é rápido, né? Finalizando já o trimestre ele começa, o terceiro trimestre ele começa e ele já começa terminando, né? Então a gente tem bastante coisa para ver, para rever de conceitos e temos que programar, né? Então essa é a ideia do professor, tá? Se tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, pode ir perguntando aí, tá? Vamos continuar ali então. Então, né, exercitar-se, reconhecimento, demonstrar-se, socializar-se, aprender, são essas questões que nos atraem para os jogos, né? A questão ali, segundo são os fatores motivacionais, né? Então, a parte gráfica do jogo que nos atrai, né? A comunicação visual e sensorial, coordenação, sons e músicas, jogabilidade, cognição, né? Então, essas questões motivacionais que nos fazem jogar. Então, assim, o protagonista do jogo
é você, né? É o jogador, né? É o consumidor do jogo, dos gamers, né? Então, assim, todos nós que somos consumidores de jogos e gostamos de jogos, nós somos, né, esses consumidores, o protagonista das histórias, né? Cada jogo tem uma história, cada jogo tem um enredo, tem toda uma parte de construção e a gente é, né, protagonista dessa história. Conhecer o que o jogador quer e a situação que o mercado se apresenta são informações que apenas são informações que apenas darão suporte ao design em criar um jogo que, na verdade, deve possuir, por meios de referências acadêmicas, os elementos que provoquem, né, o desejo, a compra, a diversão e o entretenimento, né? Então, por isso que é importante a gente ver essas questões bases aqui do gamer, né? De como o gamer se comportar no mercado, porque além de a gente estar fazendo uma coisa que talvez a gente goste, a gente vai programar ali um jogo, ou a gente entender a linguagem da programação, da estruturação de um projeto de gamer, né? A gente tem que entender como que o mercado se comporta e qual que é o desejo do mercado, para a gente começar a produzir, né? Começar a produzir esses produtos, não só para nós, né? Porque quando a gente, todo sonho de um gamer, de um programador, é não ele resolver só para ele, né? Ele quer fazer para ele contribuir com a sociedade, né? Ele quer distribuir essa sensação para as outras pessoas, né, Laura? Ó, você que vai produzir um jogo aí, você com certeza não vai ser egoísta, vai produzir um jogo só para você. Você vai querer compartilhar, né? Até porque quando a gente faz uma coisa boa, quando a gente descobre uma coisa boa, a gente é automaticamente o ser humano, é da parte da gente isso, a gente quer compartilhar o mais rápido possível, o máximo número de pessoas, né? Então essa é a ideia do gamer. Quando você realiza um produto ali, um jogo, uma história, um enredo, né? Você começa a criar os designs ali, os personagens, né? Os vilões do jogo, o enredo todo do jogo, você começa a falar assim, nossa, isso aqui tá ficando fantástico, eu tenho que compartilhar isso, né? E isso é prazeroso, só que também tem que ser monetário, né? Então, assim, o gamer, ele recebe, ele tem que receber pelo trabalho dele, né? Apesar de ser divertido, isso é um trabalho, né? Isso é um trabalho penoso, custoso, né? Então ele custa tempo, ele custa demanda, ele custa horas da sua vida, né? Horas do seu dia ali para você se dedicando a produzir um jogo, né? Seja ele para pequeno ou grande, seja ele só para você se divertir ali uns momentos, seja para educação, seja para qualquer motivo, né? A gamificação na educação, nas salas de aula está sendo muito usado hoje em dia, né? Para ensinar. Então, assim, nós estamos envolvidos nesse universo aí que é fantástico, né? Tá ok? Conectou o microfone aí, né, agora, né? Tá, vamos continuar aqui então. Agora eu tô vendo vocês. Tô vendo vocês. A gente vai fazer uma dinâmica, uma brincadeira aqui na sala de aula. É... Tudo bem, turma? Estão me vendo agora, né? Quer dizer, eu tô vendo vocês agora, né? Tá? Quantas pessoas estão na turma hoje? 15? Tá. É, Laura, você perguntou para a turma aí, vamos perguntar para a turma aí. Alguém de vocês aí já começou, já iniciou na programação de jogos? Conhece algum motor? Que motor que vocês trabalham? Escreve aí para o professor saber. Qual a engine que vocês fazem os jogos de vocês, né? Protótipo de vocês. Alguém tem aí já um protótipo, um demo já rodando, né? Alguma ideia de a gente começar a fazer um projeto em qual motor, né? No Godot. Tava programando no Godot. O Godot é uma ferramenta bem boa, né? Um motor bem bom. A gente, só que não sei se a turma toda tá, né, nesse nível, né, Laura, pra gente começar. E o que vocês acham da gente fazer alguma coisa ali no Scratch, né? Que é mais intuitivo, né? Mais simples, para a gente ter o fundamento da programação, né? Que é bem importante. Porque o professor quer fazer um projeto aí, um trabalhinho,
Mas todo mundo tem que ser, tá nivelado, né? Todo mundo tem que ser uma coisa que todo mundo consiga fazer, né? Talvez uma linguagem do Godot ali, algumas pessoas talvez não consigam. A gente vai tentar fazer um projeto ali, montar um grupo ali de algumas pessoas ali, de 4, 5 pessoas, e fazer esse projetinho aí também, né? Rodar um jogo. Se alguém tiver algum jogo já começando, que nem você, Laura, ou já tá com um projeto ali já, a gente pode incluir isso na apresentação do teu trabalho também. Você monta uma equipe aí, a gente pode sugerir isso também. A gente vai alinhar. Eu vou passar depois o meu contato para a Miriam aí, a gente montar um grupo para a gente decidir as questões aí desse trabalhinho para a gente finalizar o trimestre. Vamos fazer aí, vamos programar um joguinho, vamos fazer um protótipo, né? O professor vai passar ali o passo a passo ali de como tem que ser a documentação, quais são os requisitos que eu preciso que entregue e o protótipo, né, rodando ali, ou iniciando, pelo menos, tendo uma carinha ali, um demo ali, tá? Então é isso aí. Vou propor uma atividade para nós na sala aí, ó. Você pode escrever no caderno, a gente vai fazer junto, tá? Você pode anotar no teu caderno ali, uns quadradinhos, deixar um espacinho ali, ou interagindo com o professor aqui, o professor vai fazer junto com vocês, tá? Lá, o seguinte esquema. Faz lá o quadradinho e deixa um espacinho lá no quadradinho, escreve vôlei e futebol. Faz no quadradinho, deixa um espacinho do lado, escreve amarelinha. Faz no quadradinho, né? Paintball e fliperama e assim vai. Xadrez, banco imobiliário, pife e uno, tá? 5 minutinhos pra gente desenvolver essas atividades aqui na sala, tá bom? Deixa eu só ver o comentário aqui, a Laura. Ninguém trouxe quaderno, tá? O Scratch, vocês acham o Scratch muito básico? Ah, eu posso fazer que eu fiz uma sugestão para uma outra turma, de uma outra escola. Eles escolheram, a gente vai votar ali 5 motores ali, os mais usados, né? Unity, Unreal, Godot, e outras aí que tem, né? Pelo menos 5. E dessas 5 a gente escolher 3, votar 3 aí na sala. Dessas 3 a gente trabalhar esses 3 motores aí. E a gente desenvolver aí um trabalhinho pro final do ano, valendo aí 40, né? Para ajudar nas notas aí, né? Daí a gente faz mais duas avaliações aí para complementar a nota de vocês. Seria melhor, né, lá? Tá bom, então. O professor vai se organizar aqui. Na próxima aula eu trago para vocês, então, esse projeto aí, essa proposta de programação, né? De um gamer ali, de um protótipo demo ali. Tá bom? Então, depois a Miriam, eu vou fazer um grupo e vou colocar lá no mural. Melhor. Vou colocar lá no mural um grupo do WhatsApp dessa turma, da nossa turma, para a gente conversar sobre esse projeto, tá? E vou colocando as informações lá no Google Sala de Aula, sobre a parte da documentação, como que vai ser a estrutura do projeto, e a gente faz uma votação, uma enquete lá no WhatsApp, no grupo, para ver qual motor aí que a gente pode trabalhar, né? Eu recomendaria ali Godot mesmo, sabe? Godot mesmo. Seria, tipo, a indicação do professor seria essa. Mas para a gente ser democrático, a gente escolhe 5, dessas 5 a gente escolhe 3 e a turma tenta trabalhar em cima dessas 3, né? Em cima dessas 5 também eu vou colocar o Scratch, porque quem quiser trabalhar com Scratch, trabalha com Scratch. O professor não tem problema nenhum com isso, né? Desde que me entregue um produto, né, dentro das qualificações ali, das exigências do projeto, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer essa brincadeira juntos. Então assim, ó, as regras ali pra gente preencher lá os quadradinhos, né? O número 1, tabuleiro e mesa, né? O que você acha lá que é tabuleiro e mesa? Consiste em uma superfície em setores com peças móveis, né? Há 3.600 anos antes de Cristo no Egito já era usados tabuleiros. 2.
Cartas, né? O número 2. Conjunto de símbolos com valores de combinação lógicas com regras que determinam combinações para cada jogada, né? 3. Atléticos. Aplica-se a habilidades físicas do corpo para determinar ações e vencer. 4. Educativas. Brincadeiras físicas e mentais cujo objetivo é socializar e educar. 5. Eletrônicos. Trabalhar um conjunto de reflexos, coordenação e cognição. Então, Laura, as notas, a gente vai ter que fazer a avaliação inteira normal, né, do trimestre, né? O professor pensa em fazer 2 avaliações, mais esse trabalho, mais esse projeto aí, que a gente chegou à conclusão de fazer agora aqui, né, nesse momento. Eu ia passar um trabalho para vocês, mas eu não ia passar um trabalho programando, fazendo um jogo, né? Mas como partiu sugestão de vocês aí, já fazer alguma coisa, já produzir alguma coisa, né? A gente pode fazer a próxima aula no laboratório, né? Deixa eu programar primeiro ali a parte do projeto, a gente conversa, a gente estrutura tudo o que vai ser, e daí a gente faz aula no laboratório para vocês. A gente divide a nossa aula, então uma aula eu passo o conteúdo que eu tenho que passar para vocês, e a próxima aula a gente faz ali a parte do projeto, vai caminhando junto, né? Aula e projeto junto dentro da sala. Lembrando também que vocês vão ter que se esforçar um pouco para fazer esse trabalho extra classe, né? Então, assim, não dá para fazer tudo na aula, e é puxado porque a gente tem pouco tempo aí, né? Se for contar mesmo quantas aulas nós vamos ter aí, até o final do ano, até dezembro, vai ser bem pouco, né? Eu não contei ainda, mas dá alguns poucos encontros aí. Então a gente tem pouco tempo para fazer esse projeto. Então ele é audacioso, mas ele pode ser realizado, tá? Ele não é difícil, então assim, não se complique, não escolham motores complicados, não tentem fazer absurdos no projeto, porque a gente tem pouco tempo, tá? Mas eu vou avaliar tudo isso de vocês. Vocês entregando a documentação, como o professor vai exigir ali, vou passar o passo a passo para vocês. E o produto ali, como que ele tem que ser, eu preciso apenas de uma demo, né? Mostrando ali um protótipo, né? Pelo menos iniciando ali uma parte gráfica, um design, mostrando ali como que vai ser a história, como que vai ser o cenário, como que vai ser os personagens, né? Que público que ele vai atingir, né? Se ele vai ser monetável, né? Se ele vai ser free, né? Se ele vai ser compra pelo aplicativo, se ele vai ter recompensas durante o jogo de compras, essas questões assim que a gente vai estipular no projeto ali. Eu tenho aqui já um projetinho meio pronto dessa ideia e vou passar para vocês, tá? Então a avaliação vai ser esse trabalho. Eu vou colocar 30 ou 40 pontos nele. E o restante das avaliações vai ser essas atividades que a gente faz na sala de aula, que eu peço para vocês postar lá, valendo um ponto cada um para complementar. Mais 2 avaliações. 2 avaliações. Avaliações a gente faz revisão Kahoot e faz prova no Google Forms, aí em sala de aula, né? E a gente faz revisão de novo e recuperação na sequência. E as 2 outras, e a outra prova também. Então, tentar fazer 2 avaliações ali com vocês, valendo, depende do valor do trabalho, vai valer a prova ali, né? 20 ou 30, né? Tá bom? Então vamos lá. Vocês gravaram bem essa tela aí, ó, do tabuleiro? Se vocês quiserem registrar no celular aí, pra gente voltar lá nos quadradinhos anteriores. Pra gente preencher junto lá. Eu quero que vocês participem ali no chat agora. Ou o microfone a gente tentou ligar e deu umas microfonias, tava muito alto. Pode falar, pode falar. Pode escrever, né? Pode falar. Pode escrever, Laura. Vamos voltar lá então. Voltando ali, voleibol e futebol, o que vocês acham lá da numeração? Ah, tá bem então. Só tá você conectado e só responde pela turma, né? Tá bem. Tá bom então. Então vamos lá, ó. Quadradinho do vôlei, o que vocês acham que é lá nas numerações, né?
Número um, tabuleiro, mesa. Número 2, cartas. Número 3, atléticos. 4, educativo ou eletrônico, né? O que vocês acham? Quadradinho, primeiro quadradinho. Quem acha que é número 1, quem acha que é número 2, quem acha que é número 3? Vôlei e futebol. Tudo bem aí? Então aqui, turma, estamos. Por causa da internet aí ficou difícil a comunicação, né? Vocês estão só. A interação fica mais difícil. Então ali, vôlei e futebol. Se aplica nas habilidades físicas, né, do corpo para determinar ações e vencer, certo? E a amarelinha se enquadra no que aqui, no quadro do professor aqui, ó. Educativas, eletrônicos, cartas ou tabuleiro e mesa? Xadrez é o jogo de mesa, né? Vamos lá. Xadrez é o número tabuleiro e mesa. Xadrez é o número 1, né? Então vamos colocar aqui. O que mais? O que mais que vocês acham? Jogo de cartas ali. Qual que é jogo de cartas? Quem joga pife Uno aí? Essa geração já não gosta mais de jogar muito carta, né? 2 aqui, ó. Agora ficou menos carta, menos quadradinho ali. Amarelinha e paintball. O que vocês acham ali que é? Amarelinha é educativo ou é eletrônico? Então sobrou educativa e eletrônico, né? Qual dos dois aí é, é educativo ou é eletrônico? Amarelinha é educativo ou é eletrônico? Pinball fliperama é eletrônico ou educativo, né? Tá certo, então. Isso aí. Finalizamos aqui a questão ali dos jogos, né? A importância da gente entender os jogos, eles podem ser distribuídos, né, em todas essas questões aí, né? Eletrônico, tabuleiro, né, do esporte, né? Na parte do esporte, o pessoal da educação física está usando muito jogos, né? O pessoal da fisioterapia em hospitais usam muito jogos, né? Eles usaram muito o Wii, usaram muito o Xbox, né? Na recuperação, na fisioterapia de pacientes, né? Então, em inúmeros lugares a gente pode estar usando jogos, né? Não só para lazer, para diversão, mas tem vários setores que a gente consegue inserir os jogos. O jogo de tabuleiro, então, né? Então, assim, eu vou passar uma atividade para vocês de fazer um tabuleiro. Só que como vocês estão aí sem caderno, a internet e a comunicação não tá bem legal, eu vou colocar lá no Google Class e vou pedir para vocês entregar esse projetinho para mim, então, do tabuleiro. Já vou passar as informações para vocês, sim. Apesar de existirem vários tipos de jogos, os tabuleiros são base para todos, pois também a quadra do vôlei, o trajeto até o céu da amarelinha, a mesa de baralho, os mapas, os cenários virtuais
de um jogo eletrônico, né? Então, assim, o tabuleiro, ele é a base, né? Ele é a estrutura que a gente vem evoluindo ao longo do tempo para chegar nos jogos que a gente tem hoje, os jogos digitais, né? Então, por isso que é importante a gente entender as origens, né? Saber conceituar bem isso para a gente entender aonde que a gente está hoje, como que a gente conseguiu chegar hoje, né? Então, todos esses jogos, eles foram base para construir, né? Todo esse processo foi base para construir os jogos que a gente chama hoje de jogos eletrônicos, né? Os jogos virtuais. Então, a gente passou por fases ali, por cenários diferentes ali para até chegar nos dias de hoje. Então, assim, vamos lá. Ferramentas características do tabuleiro. Todo mundo aí na sala conhece tabuleiro, né? Já jogou algum jogo RPG, Banco Imobiliário, Detetive, Jogo da Vida? Aham, tá. Então, a gente vem evoluindo dessa base aí, sabe? É a mesma ideia, a mesma construção, a mesma teoria ali na verdade, na prática. A gente só transformou essas questões em vida no virtual, né? Em computador, né? A gente uniu essa ideia, esse conceito de jogo nos computadores. A gente aproveitou, usufruiu da evolução do hardware, da evolução do software e a gente introduziu essa base aqui para construir os nossos jogos, né? Então, assim, número 1 ali, ó, utilização de pinos, dados ou ficha. É uma característica dos jogos de tabuleiro. Número 2, metas e desafios em percursos com formatos geométricos, né? Normalmente quadriculado ou retangular, né? Os quadradinhos ali que a gente vai pulando para avançar na pista, né? No tabuleiro. 3, inicia-se um ponto A e termina no ponto B, né? Um tabuleiro sempre tem um início de partida e tem um final, né? Todo mundo, o objetivo é chegar no final. Como os jogos digitais hoje em dia, a gente quer fechar, né, o jogo, a gente quer chegar na fase final do jogo, né? É, deixando os outros competidores para trás, né? A competição aqui, né, no jogo é bem importante, né? É uma das coisas que deixa atraído o tabuleiro é você vencer, né? Vencer está dentro da gente, a gente quer vencer todo momento, né, na vida, né? Todos os dias, não só no jogo, né? A gente é determinado, nasceu para vencer, né? Então a gente não quer perder em questão nenhuma, e muito menos no jogo. No número 4 ali, pode ser individuais, cooperativos ou competitivos, né? E o 5, estratégia e matemática. Um ponto bem importante aqui, essa área nossa, ela é exatas, né? E a exata, ela tem uma fundamentação básica que é a matemática. Então, assim, não adianta o aluno dizer, ou a pessoa dizer que gosta de programação, que gosta de jogos, mas não gosta de matemática. Eu acredito que não existe essa possibilidade. Porque eu digo por mim mesmo, porque quando eu comecei, eu estava no ensino médio, eu não gostava, não curtia muito a ideia da matemática, não entendia alguns princípios, não via lógica em aprender matemática ali para a vida. Aí comecei a fazer a faculdade, escolhi por alguns motivos lá fazer programação e eu vi que tudo ali se usava matemática, né? A matemática é a base ali para tudo, a situação da parte do computador, até desde o início do hardware, né? Até a linguagem do computador é números, né? Guarda na memória, escrever os números, né? Zeros e uns, tudo está envolvido ali. O raciocínio lógico, tudo. E eu aprendi a gostar da matemática, falar assim, não, a matemática é bom. É eu que via com olhos diferentes. E comecei a dizer isso para mim mesmo, não, matemática é legal, matemática é bom. E eu comecei a gostar da matemática, né? Até porque depois da programação eu me formei em matemática. Então eu tenho a formação em programação e matemática, né? Então assim, eu descobri que não é que era ruim, é que eu coloquei na minha cabeça que eu não gostava. E a gente começa a colocar coisas dentro da gente sem a gente saber se é bom de verdade ou não, né? Então a gente tem que tomar cuidado daquilo que a gente fala. A gente não pode falar que não gosta de uma coisa porque o subconsciente ele trata aquilo ali de lado e a partir daí então aquilo ali não é mais atraente para você. E se você fizer ao contrário,
exatamente ao contrário, acontece da mesma maneira. Você começar a atrair, falar que gosta, que gosta, que gosta, você começa a gostar de verdade, a entender os conceitos, os princípios, as lógicas, o porquê, os motivos, os objetivos de tudo isso, né, existir, né? A matemática, os números, né, os jogos, né, a programação. Então é isso. Dessa introdução do professor ali sobre tabuleiros, eu vou pedir para vocês, em dupla, entregar esse trabalho para o professor. Eu vou deixar lá no Google Class, vou dar aí o prazo para vocês aí do resto da semana aí para entregar para mim, né? Você pode fazer, elaborar ele no computador, né? Como você vai ter esse tempo aí, não precisa ser no caderno, né? Não precisa ser no papel A4, mas se você quiser pode ser no papel A4, pode ser no cartaz, pode ser como você quiser ele. Então assim, você vai definir ali o nome de um jogo, você vai criar um tabuleiro teu. Então você vai definir o nome de um jogo, depois você vai escolher a temática do jogo, né? Como que vai ser o cenário ali do teu jogo no tabuleiro. Depois disso você vai criar um layout simples ali, com formas geométricas, né? Sendo eles seu caminho e percurso para atingir o objetivo. Lembra que o professor falou ali que normalmente é triângulos, quadradinhos que vão percorrendo, né? Degrauzinhos por degrauzinhos até chegar no objetivo final. Então você vai criar ali o seu tabuleiro, tá? 4. Pense em pelo menos 2 desafios a serem superados, né? Coloque desafios aí durante o processo do tabuleiro, né? Caiu na casa 5, vai para a casa 10. Caiu na casa 10, retorne 3 passos para trás, 3 casas para trás. Alguns desafios assim, sabe? Então assim, crie pelo menos 2 desafios, né? E com o objetivo de gerar esse resultado aí de jogo, né? Então tem que ter um ponto de início, um ponto A, e um ponto de final, um ponto B, tá? Então essa é a tarefa que eu vou deixar para vocês fazerem extra classe aí, ou depois no finalzinho eu deixo um intervalinho para vocês fazer. Como vocês não trouxeram um caderno, essa atividade era para ser feita na sala de aula, tá? Então, se vocês conseguirem aí ainda durante esse período, vocês me avisem aí. A gente vai até 9 horas, a gente está exatamente 8h20. Então, 8h20. Se por acaso aí a coordenadora de vocês aí, quem está com vocês aí, conseguirem papel, sulfite, né? E vocês estão aí com lápis, com caneta, se quiserem fazer, fiquem à vontade, me avisem. E se não, isso aqui fica para casa, e daí vocês podem me entregar. Pode ser em dupla, né? Vocês conversem entre vocês aí, podem fazer online, pode fazer no Canvas. O Canvas tem lá cenários também. Pode fazer no Photoshop, no CorelDRAW, pode usar a criatividade de vocês. Pode ser no caderno, independente do que seja ali, o professor pede que vocês entreguem, que eu vou dar nota para vocês aqui também, né? Para ajudar vocês no final do trimestre aí, com a questão das notas e avaliações e recuperações, né? Para vocês fecharem um ano aí com notas boas aí, tá bom? Então esse é um projetinho. Eu vou colocar bem certinho lá depois no Google Sala de Aula, tá? No Google Class lá, Classroom. Então aqui é um exemplo que o professor deixou de construção, bem simples, ó. Um monte de quadrado, um quadradinho mostrando saída, outro quadradinho mostrando chegada, né? Ali você joga com dado, tem um cenário, mas de vocês eu espero um pouco mais de criatividade, sabe? Um cenário ali, pelo menos, ali, alguma coisa, uma história, né? Um enredo, né? Isso faz parte de construção de jogos, porque isso você vai trazer esse conceito para a hora que você está programando, para a hora que você está fazendo o design do teu jogo, né? Para um PC, para um jogo online, para um console, né? Então você tem que ter esse conceito de construção de jogos, de cenário, de história, né? De personagens, de desafios. Isso faz parte do conceituando para que você possa ser um programador, né? Um bom programador aí na frente, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, professor, são coisas tão básicas, tão simples, né? Mas a criança, ela não aprende a andar e correr já nos primeiros meses, né? Ela aprende primeiro a se apoiar com o corpo, depois ela aprende a
a ficar de croque, de joelho, depois ela aprende a gatinhar, e depois ela aprende a andar, e depois lá na frente, depois de vários tombos, ela aprende a correr. Então, assim, são coisas básicas, mas são coisas importantes, são conceitos importantes de você ter isso dentro de você para construção futura, né? Para equilíbrio futuro, né? Eu ia mostrar para vocês aqui uma questão do Scratch, mas eu não vou mostrar agora porque a gente vai construir o projeto e a gente vai conversar sobre, né, qual engine a gente vai usar, qual motor que a gente vai usar, e a gente vai decidir isso mais para frente então. Eu ia já propor trabalhar todo mundo no Scratch, mas como a Laura aí deu deu a ideia de a gente começar já a construir alguma coisa, já programar alguma coisa e já usar alguns motores, né? Então a gente já vai passar essa fase que o professor ia fazer de mostrar, de vocês entenderem os conceitos, os princípios do Scratch ali e a gente programar em Scratch, tá bom? Pode ser assim, Laura? Se a pergunta para a turma aí se pode ser assim. Ah, esse tabuleiro é duas pessoas, é em dupla, tá? Esse tabuleiro é em dupla, porque também ele não é tão complexo assim, né? Agora, o trabalho, projeto lá final, que a gente vai falar para entregar no final do mês de novembro, né? Para a gente fechar as notas de vocês, é pelo menos 5 pessoas aí, 4, 5 pessoas. O trabalho não pode ser muitas pessoas, sabe? Na equipe de programação, a gente trabalha normalmente ali de 3 a 9 pessoas, sabe? E a recomendação é não trabalhar com muitas pessoas, porque vai dar confusão e tem pessoas que não vão trabalhar, não vão fazer nada, então você vai acabar carregando algumas pessoas nas costas, porque a equipe é muito grande. E a equipe muito pequena, para trabalhos complexos assim, vai sobrecarregar, né? É muito pouco. Então a gente tem um equilíbrio ali, né? Eu acho o número 4, 5 ali é um equilíbrio muito bom para se trabalhar projetos mais complexos, assim como a gente vai fazer ali um protótipo de jogo, né? Então ali 4, 5 pessoas na equipe já vão pensando aí entre vocês quem que pode ser essas pessoas, né? Lembrando que essa equipe aí tem que ser pessoas, né, que vão pôr a mão na massa, né? Então escolham bem aí seus colegas e é isso aí, tá? Então vamos passar aqui. Na próxima aula, né, vamos continuar sobre o que é um jogo digital, que é o próximo slide, agora o próximo material que eu vou passar para vocês, lembrando que a gente tem aula até as 9h10, né? Eu vou até as 9 horas com vocês. Então a gente viu aqui, a gente fez uma revisão sobre esses conceitos aqui e terminamos, né, a etapa da aula que foi até a metade na aula anterior. Então aprendemos o que é um jogo, segundo, né, o Homo, né, o Ludem, que deu a origem dos jogos, lembra? Conceituando vocês aqui, lembrando. Conhecemos os tipos de jogos, né? A origem e os tipos de jogos, como eles começaram. Aprendemos sobre a importância das etapas na construção de um jogo. Lembra que o professor falou que é bem importante as etapas ali na produção, né, desse jogo, né? E o jogo, qualquer jogo ali, ele tem o mesmo princípio, né? O que muda? O que muda é que a gente vai começar a fazer o jogo dentro do computador, né? Usando o computador, usando o hardware, usando o software, né? Então é isso que muda. Mas a construção ali, a importância das etapas é a mesma para todos os tipos de jogos, tá? Então aqui mais uma coisa importante, só para a gente passar antes de passar para o próximo slide. O jogo da vida, né? Aborda a questão de valores e princípios primordiais para a formação de processos morais e de personalidade. Também o diferenciar entre realidade e fantasias, né? O banco imobiliário desperta principalmente a vontade em lidar com a matemática, fazendo com que o contato com a disciplina fique mais divertida, além de lidar com as questões de julgamento de gastos e economia. Entendeu? Olha os princípios dos jogos aí. Todo jogo tem um princípio. RPG, né? Jogos com foco na narrativa e interpretação de papéis e personagens. Trabalha principalmente a colaboração, a socialização.
Cada participante atua ou representa um personagem, fazendo parte de um time para se aventurar com um grupo cooperativo em uma história de fantasia, né? Deixa eu ver, deixa eu ler ali o chat. Tem jogo do bicho? Deve ter existido, né? Alguém inventou o jogo do bicho, né? Eita, vamos continuar lá então. A gente está finalizando aqui. O xadrez, né? Dama, dominó, todos esses quebra-cabeça, todos esses jogos ali colaboram tanto no raciocínio lógico, né? E rápido, quanto na concentração, memória, estratégia para a resolução de problemas. Demonstram grande eficácia no desenvolvimento de julgamentos morais, como perseverança, paciência, modéstia, prudência. Você viu só a importância dos jogos para a nossa vida? O detetive, né, ele trabalha com capacidade de formação de estratégias para concretizar um objetivo desejado. Também na elaboração de atitudes assertivas, desvendando uma pista ou encontrando um suspeito, né? Então ela trabalha toda a parte da nossa cabeça ali, né, nos exercícios, né? Porque a gente faz exercício só para o corpo, né? Tá na moda agora a gente trabalhar o corpo, né? O bíceps, né? O peitoral, as pernas, quadríceps, né? Trabalhar com o corpo malhado, né? Mas a gente esquece de que a gente tem que treinar e malhar também, exercitar o nosso cérebro, né? Então aqui, esses jogos aqui, eles acabam fazendo isso, né? Na nossa vida, né? A importância dos jogos na nossa vida é muito grande. Então, um minutinho, professor, aqui, vou trocar o material. Então, a gente vai ver aqui agora, né, continuando dentro da aula ainda, a gente tem 30 minutos. História e evolução dos jogos digitais durante a década, né? Tá bom? Ver o que é um jogo digital e a sua característica, né? Conhecer a história sobre a evolução dos jogos digitais e a sua geração. Então vamos lá. Laura, passa para a turma aí que tem que fazer o tabuleiro lá, tá? O professor vai esperar. Vamos colocar lá no Google Class daqui a pouco. A hora que terminar a aula aqui, o professor já coloca lá nas atividades lá na sala de aula de vocês virtual lá, tá bom? Então vamos continuar aqui na nossa aula. Então, novamente, faço uma pergunta para você e você pode participar aí, conversar entre vocês aí, né? E dar sugestões aí no chat. O que você entende em relação às seguintes frases, né? Vamos lá. Sistema formal fechado que subjetivamente representa uma extensão da realidade, né? O que você entende disso? Sistema formal fechado que subjetivamente representa uma extensão da realidade. Converse aí com a turma aí, o que vocês acham? O que vocês entendem com essa frase aí? Vamos lá, vamos lá. Quem que vai responder para nós aí agora? A Laura saiu do... Alguém fica responsável aí? O Isaac? Você que vai responder aí, Isaac. Miguel, Maria, Murilo. Tá, vamos lá. Consolidando então, né? O jogo digital. Jogos eletrônicos ou videojogos, né, que são chamados, né, possui o mesmo conceito de jogos que vimos na aula anterior. Lembra que eu falei para vocês? É o mesmo conceito, porém se diferenciando e potencializado pela interação do usuário por meio de periféricos, né, os nossos sistemas tecnológicos, né. Então, conectados por componentes de hardware e software. Então, o hardware e software entra nessa questão da jogada dos jogos.
É a mesma base lá que a gente falou dos tabuleiros, dos jogos de amarelinha, jogos de carta, os mesmos princípios, só que aqui a gente entrou, a tecnologia evoluiu junto, né? Aproveitou ali o hardware e o software para a gente incluir os nossos jogos. Hoje nós somos felizes por causa disso, né? Então esses sistemas são conhecidos por plataformas, como por exemplo, computadores, arcades, né? Os fliperamas, os consoles, né? Os consoles que a gente já conhece, né? Eu tive lá o Atari, depois eu tive o Nintendinho, tive o Mega Drive, tive o PS1, PS2. Eu parei por aí. Eu não tive, eu tive o Xbox daí. Depois eu não tive mais consoles, né? Então assim, mas a evolução dos consoles, os portáteis, né? Tem lá os PSP, né? Os jogos portáteis, né? Os aparelhinhos portáteis e o celular, né? Hoje você consegue jogar a maioria dos jogos no celular, né? E que nem lembro, não sei se foi nessa aula que o professor falou, existem celulares gamers agora, né? A Xiaomi é uma pioneira que criou o celular gamer. Então o celular não é muito barato, mas ele é robusto e pronto para jogar, e joga qualquer jogo aí que você quiser, né? Tela grande, robusta, hardware robusto. Então assim, hoje os celulares também rodam quase todos os jogos possíveis aí. Então aqui a característica dos jogos digitais, né? Quais são as características dos jogos, né? Então a gente tem lá o foco, capacidade de concentração do jogador nas ações, né? Objetivos, desafios do jogo. A gente tem a interatividade do usuário, né? Quem está consumindo o jogo, capacidade do jogador de realizar ações, né? De participar lá das ações, né? Das ações sociais também, ou da cooperação, né? Cooperativas. Ele está cooperando com o jogo, com o grupo ali, né? Segurança. Elementos que causam gatilho de cuidado e prevenções ao jogador, como ferimentos, né? Como morte e complicações de forma lúdica. Então esses são conceitos importantes também a gente estudar, entender e colocar nos nossos jogos, né? Todos os jogos têm que ter ali essa tensão de segurança, né? Com o personagem. É um gatilho ali de prevenção do jogador. Que ele pode se ferir durante o jogo, que ele pode morrer, que pode ter alguma complicação ali, algum dano até financeiro, né? Depende de jogos. Tem danos financeiros, né? Ele começa a perder dinheiro com isso. Ainda nas características, nós temos ali os conflitos, né? São elementos que causam sentimentos de enfrentamento e questionamento ao jogador, como medo, responsabilidade, né? Os desafios. Essas questões são bem importantes no jogo. Um jogo sem desafio é importante ali, não é um jogo bom, né? Elementos que causam sentimentos de superação e poder ao jogador. Então, assim, a maioria dos jogos são atraentes por causa dessa questão de trazer esse sentimento de superação e de poder, né? Algumas pessoas gostam de entrar em alguns jogos aí que eles são outras pessoas nos jogos, né? São pessoas o que eles almejavam ser nos jogos, né? Ricos, famosos, né? Carros de luxo, né? Uma vida de ostentação no jogo. Então, o jogo ele propõe isso e por isso que ele é atrativo, né? E o divertimento, que são os elementos que refletem a emoção, né? Refletem a experiência, a parte positiva, né? Ao jogador. Então, são essa parte do divertimento também que nos seguram aí horas e horas e fazem a gente gastar alguns dinheiros aí, alguma quantidade boa em jogos, né? Então aqui a gente vai falar sobre as eras do videogame. Depois eu quero passar um videozinho para vocês aqui, mas a gente vai falar aqui essa parte aqui, ó. A primeira era ali foi dos anos 50 aos 72, né? A primeira era. Depois a gente teve a revolução dos arcades, né? De 72 ali. E depois teve o crash dos games, né? Dos videogames, né? Ali em 83. Em 83 é bem legal que os computadores já estavam, né? Mais evoluídos, né? O hardware estava mais apresentado, estava mais robusto, mais rápido, respondendo bem, né? Então aí, bem importante aí a evolução do hardware para os gamers. E a guerra dos consoles, né? Então foi em 85 que começou ali
a Nintendo brigar com a Sega, né? O surgimento depois mais para frente ali dos consoles, né, da Sony, né? Em 95, o surgimento dos PlayStations, né? Depois a indústria do 3D começou a produzir jogos 3D, né? A Nintendo ali foi uma que começou a construiu o Mario, né? O Mario teve o seu jogo ali em 3D, né? A era dos jogos online, daí a gente surgiu agora, que é a geração atual, a partir dos anos 2000, começou a surgir os jogos online, né? E a partir daí, então, a gente começou a se chamar quem é gamer, quem joga, a tratar isso como um esporte, né? Então a gente começou a ser tratado como pessoas que praticam esporte, né? Os e-sports, que tem aí equipes que praticam esse esporte e que competem aí no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Então, essa é a era da evolução ali dos gamers, né? Então a primeira geração vai de 71 ali a 77. Jogo Pong, desenvolvido pelo Atari, né? Consiste em um jogo que simula uma partida de ping-pong. Segunda geração, 78 a 83 ali, ó, a geração onde os consoles apresentavam processadores de 4 e 8 bits. Os jogos do Atari são os mais populares dessa época, né? Como, por exemplo, do Popeye e do Pac-Man, né? Então, ali o criador do Pac-Man. Eu vou passar um vídeo que vai mostrar bem certinho ali esse momento aí da evolução dos games, né? A construção, a história, os fundadores, os criadores ali, os primeiros programadores, né? Que você vai entender bem legal esse cenário aí, tá bom? Então, vamos comigo lá. Sabemos que o conceito de jogo envolve a ideia de uma atividade lúdica orientada por algumas regras, podendo apresentar caráter competitivo ou cooperativo. Nesse contexto, o jogador pode praticar sozinho ou com outros jogadores. O jogo eletrônico possui as mesmas características, acrescentando o fato de as ações dos jogadores serem realizadas dentro de um ambiente virtual. Conceitualmente, podemos dizer que o jogo eletrônico, também conhecido como videojogo ou videogame, é aquele que se utiliza de tecnologias relacionadas ao computador. Como exemplos de equipamentos desse tipo, usados para praticar os jogos eletrônicos, podemos citar os computadores pessoais, também conhecidos como computadores de mesas, bem como alguns portáteis do tipo tablet e celular, além de máquinas de fliperama e também do tipo console. No caso específico do console, podemos dizer que se trata de um computador de pequeno porte, criado especificamente para jogar videogame como, por exemplo, Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation e Xbox. Aos consoles são conectados controles manuais, com ou sem fio, e também uma TV. O start para o surgimento dos jogos eletrônicos foi dado na década de 1950, época de muitas revoluções comportamentais e tecnológicas relacionadas, por exemplo, à TV, ao rádio, ao cinema e à ciência mundial. Com relação ao primeiro jogo eletrônico, ele foi criado em 1958 pelo físico norte-americano William Higginbotham. Sua criação recebeu o nome de Tennis Programming, também conhecido como Tennis for Two. Era um jogo muito simples, jogado com um equipamento chamado de osciloscópio e processado por um computador analógico. Na tela do osciloscópio aparece uma linha horizontal na parte inferior da tela, representando a quadra, uma pequena linha vertical no centro representando a rede e um ponto que se desloca de um lado para o outro, representando a bola. O controle era uma pequena caixa com dois botões, um potenciômetro, com a finalidade de afetar o ângulo da bola, e um segundo botão, que ao ser apertado, rebatia a bola para o outro lado da tela. Não havia placar, naquele momento, para esse tipo de jogo. Em 1961, o estudante de engenharia elétrica Steve Russell, da Universidade de Utah, Estados Unidos, criou o jogo Space War. O tema era uma guerra espacial em que o jogador controlava uma nave e deveria enfrentar as naves inimigas. O jogo foi criado usando uma linguagem de programação chamada Assembly. O sucesso do Space War estimulou o engenheiro Ralph Baer a criar em 1966 uma máquina capaz de rodar esse jogo por meio da TV.
Em 1971, o engenheiro eletricista Nolan Bushnell criou uma máquina chamada de Computer Space, conhecida como o primeiro fliperama da história. Aliás, você sabia que o termo videogame surgiu com os fliperamas? É verdade, e só depois foi adotado pelos games domésticos. Esse arcade possuía um monitor acoplado e controles analógicos fixos, possibilitando ser jogado por 2 pessoas. Pouco tempo depois, Bushnell formou uma sociedade com seu amigo Ted Dabney e juntos fundaram a empresa especializada em videogames, a icônica Atari. Em 1972, eles lançaram seu primeiro jogo, o Pong, sendo simples e muito fácil de jogar, agradando bastante ao público. Ele representava uma partida de ping-pong jogado em posição vertical. Uma tela de fundo preta era dividida em 2 partes por uma linha branca vertical no centro da tela. Em cada quadra fica um jogador, representado por um pequeno retângulo branco que pode ser deslocado para baixo e para cima, na tentativa de acertar a bola e devolvê-la ao campo adversário. No Pong, já era possível contar com a presença de um placar na tela do jogo. Em 1978, o desenvolvedor de jogos Tomohiro Nishikado criou o Space Invaders, sendo o primeiro jogo de tiro com gráfico bidimensional. Nele, o jogador movimenta um canhão laser com a finalidade de eliminar os alienígenas antes que eles tocassem a parte inferior da tela. O jogo foi um sucesso, gerando altos lucros tanto para a empresa desenvolvedora como também para outras empresas que imitaram a fórmula de sucesso. Uma das grandes inovações em sua jogabilidade está no fato do Space Invaders disponibilizar 3 vidas ao jogador, vencendo quem atingisse o maior número de pontos antes de perder a última vida. Em 1980, foi criado um dos jogos mais icônicos dessa época, o Pac-Man, e o seu criador, o japonês Toru Iwatani, trabalhava para a empresa Namco. Originalmente, o Pac-Man foi criado para arcade e seu sucesso foi tão grande que a Atari resolveu criar versões para o seu console Atari 2600. Seu criador contou, no primeiro episódio da série GDLK da Netflix, que os centros de jogos eram lugares exclusivamente masculinos e não haviam jogos para o público feminino. O objetivo dele era mudar aquela realidade, criando um jogo que substituísse a ideia de matar algo pela ideia de comer algo e que fosse divertido. Durante o desenvolvimento do conceito do novo jogo, enquanto comiam uma pizza, veio a ideia do personagem Pac-Man, semelhante a uma pizza sem uma das fatias. A jogabilidade é simples e fácil. O jogador controla uma faminta esfera amarela que abre e fecha a boca, buscando comer todas as pastilhas espalhadas pelo labirinto. Enquanto isso, deve fugir de 4 fantasmas que o perseguem. Em 1981, o japonês Shigeru Miyamoto, designer e produtor de jogos eletrônicos da empresa Nintendo, criou o jogo Donkey Kong. Nele, um carpinteiro chamado Jumpman deveria salvar sua namorada Pauline, presa pelo malvado gorila que deu nome ao primeiro jogo no estilo plataforma. Para isso, deveria saltar obstáculos e escalar o cenário, até chegar onde a garota estava e soltá-la. Nos Estados Unidos, o personagem passou a ser chamado de Mario pelos funcionários da Nintendo por achá-lo parecido com o dono do galpão usado pela empresa em Seattle, o Sr. Mario Segale. Em 1983, o mercado de games dos Estados Unidos enfrentou um declínio e gerando o fechamento de muitas empresas desse setor. Aquele cenário abriu as portas para as empresas japonesas como a Nintendo, iniciando uma nova fase no mercado dos games, com seus personagens carismáticos, jogos mais elaborados e criativos. Em 1985, a Nintendo lançou o jogo Super Mario Bros., sendo considerado o jogo mais importante de todos os tempos. Nele, o jogador pode explorar 8 mundos diferentes, com diferentes cenários e permitindo que o personagem Mario utilize poderes para encarar os inimigos. Sua jogabilidade era muito dinâmica, bem como fácil e agradável. Serviu de inspiração para muitos outros jogos que surgiram tempos depois. Em 1986, a também japonesa Sega Corporation entrou no mercado americano trazendo seus jogos originais como o Hang-On, que se tratava de uma corrida de motos com 6 estágios, e o Phantasy Star, jogo de RPG se passando em um mundo fantasioso onde o personagem combate monstros usando armas, magias e veículos. Em alguns poucos jogos, era possível usar uma pistola e o óculos 3D. Mesmo assim, não fez o devido sucesso. Porém, no Brasil, sem a concorrência da Nintendo, a Sega e seus jogos viraram um fenômeno de popularidade. Em 1991, a Capcom lançou o jogo de luta Street Fighter 2, com vários personagens e seus poderes especiais. Cada personagem possui uma barra de energia, a qual vai diminuindo a cada golpe recebido pelo adversário. Vence a disputa quem for o melhor em 3 rounds de combate. Esse jogo adotou o modelo de animação em que um conjunto de fotos dão vida ao personagem.
Em 1992, o jogo Mortal Kombat avançou um pouco mais ao adotar um modelo de animação por captura de movimentos de atores e digitalização para realizar as ações. Esse processo deu maior realismo estético aos personagens. Em 1993, a SEGA lançou o jogo Virtua Fighter, sendo uma revolução na parte gráfica e de jogabilidade, pois utilizava um modelo de animação tridimensional. Uma de suas grandes inovações foi a possibilidade de mudar a visão da câmera durante o jogo. Em 1996, a Nintendo voltava a se superar, lançando o jogo Super Mario 64, no qual se utilizou de uma ambientação completa em 3D além dos personagens. Em 1997, a Sony, por meio do seu console PlayStation, revolucionou os gráficos e jogabilidade para jogos de corrida de carros ao lançar a série Gran Turismo. Usava gráficos bastante realistas e o som autêntico dos motores. Ao longo da década de 2000, a indústria dos videogames deu mais um salto de qualidade. Foi nessa época que a tecnologia 3D melhorou e que os jogos online se tornaram possíveis por conta da internet banda larga. Além disso, novos acessórios foram criados para transformar radicalmente a interatividade dos jogos. Um exemplo disso foram as câmeras com sensor de movimento, como por exemplo o Kinect do console Xbox e o PlayStation Move do console PlayStation. A Nintendo, como sempre, não ficou para trás e desenvolveu uma espécie de controle remoto que capta movimentos do jogador por meio de acelerômetros e de um sensor infravermelho. Também no ano 2000, o designer Will Wright criou o jogo The Sims, que possui um formato chamado de sandbox, ou seja, ele permite que o personagem explore e modifique completamente o mundo virtual de acordo com a sua vontade. Não há tarefas progressivas, pois o jogador é que escolhe o que, quando, onde e como fazer. Alguns anos depois, em 2004, foi lançado um jogo épico chamado World of Warcraft, desenvolvido pela Blizzard Entretenimento, em que o jogador explorará ambientes de amplitude infinita, podendo enfrentar orcs, saqueadores e criaturas encantadas, por exemplo. Trata-se de um jogo online do gênero MMORPG, sendo um dos mais populares no mundo, com 11 milhões de jogadores ativos em 2010. Para jogar, é preciso de um programa cliente ligado a uma rede de servidores pelo mundo, o que permite a participação de muitos jogadores ao mesmo tempo no ambiente de jogo. Em 2009, a empresa Ubisoft criou um dos jogos de dança mais populares do mundo, o Just Dance. De modo geral, após selecionar uma música, o jogador deverá dançar a coreografia apresentada na tela do jogo. Seus acertos vão gerando pontos que podem ser visualizados numa barra vertical no canto esquerdo da tela. A câmera com sensor de movimento consegue captar a presença de até 4 jogadores simultaneamente. Também no ano de 2009 foi lançado o jogo Angry Birds, pela produtora finlandesa Rovio, inicialmente para o sistema Apple, e após enorme sucesso ele foi redesenhado, possibilitando versões para smartphones com sistemas operacionais Android, Symbian e Windows Phone. Sua jogabilidade é simples, fácil e cômica. Basicamente o jogador controla os Angry Birds colocando-os no estilingue e disparando-os contra os porcos para eliminá-los. Nesse mesmo ano, um jogo que entrou para a história da modalidade esportiva da era digital foi o League of Legends, também conhecido pela abreviatura LoL, e que permite batalhas multijogador. Nesse universo de batalhas, o jogador é conhecido como invocador e deve reunir uma equipe de campeões com habilidades especiais para enfrentar equipes controladas por outros invocadores ou pelo computador. O grande objetivo do jogo é localizar o Nexus da equipe adversária e destruí-lo. Porém, ele estará no centro de uma base inimiga e fortemente protegido. Conforme a equipe de um invocador vai progredindo no jogo, ela conseguirá acumular ouro e experiência. Em 2011, o sueco Marcus Persson criou um jogo conhecido como Minecraft, classificado como Sandbox. Posteriormente foi desenvolvido e publicado pela empresa Mojang Studios, a qual foi comprada pela Microsoft em 2014. Nesse jogo, os jogadores exploram um mundo aberto tridimensional em blocos, podendo extrair matérias-primas, criar ferramentas artesanais, construir diferentes estruturas e enfrentar inimigos controlados pelo computador. Também é possível trabalhar de maneira cooperativa com outros jogadores. Olá, turma. Então é isso aí, né? Passamos pelas evoluções ali, pelas gerações dos gamers, né? Aí, quem aí vai ser gamer design aí? Quem que vai entrar para essa área, esse mercado aí, né? Então, estamos aí. Primeira geração ali, né? Só retomando aqui a aula, já estamos quase finalizando a nossa aula. 71, 77 ali, né? O jogo Pong, desenvolvido pela Atari, consiste em um jogo que simula uma partida de ping-pong. Da segunda geração, 78 e 83,
geração onde os consoles apresentavam processadores de 4 e 8 bits, né? Os jogos do Atari são os mais populares dessa época, como exemplo o Popeye e o Pac-Man, né? Então assim, o professor vai complementar aqui o que o vídeo falou, bem dizer, falou algumas coisas já, né? Mas a gente vai conceituando aqui novamente para a gente entender as gerações, né? Então a gente tem lá a primeira geração, a segunda geração, agora nós estamos aqui na terceira geração, que é 84-90, né? Então guarda essas datas aí para a gente, questionamento de prova. A geração onde teve a estreia de clássicos, né? Da Nintendo, né? E também da Master System ali, do Sega, né? Conseguiu chegar a algumas produções de jogos em 16 bits, né? Que era aqueles cartuchos, né? Tipo pente de memória, né? Exemplo de jogo dessa geração são o Sonic e o Super Mario, né? Joguei muito Sonic e joguei muito Super Mario, né? Então, jogos bem importantes, marcantes aí da evolução dos jogos e dos consoles. E aí a gente pula para a quarta geração ali, que é 90-95, né? Então, a quarta geração consolidou de vez a era dos 16 bits, com a evolução do Nintendo com o Super Nintendo, né? Da Sega. E o da Sega, né? Com o Mega Drive. Então, assim, o Super Nintendo e o Mega Drive, que são a parte da quarta geração ali. Quem viveu essa geração sabe muito bem do que eu estou falando, né? Vocês não viram essa geração, porque vocês estão na geração atual, mas vocês já viram as histórias, né? O pai de vocês, amigo de vocês, conhecido de vocês, ou na aula aqui agora, ou na internet aí, com a evolução, né, dos consoles. O exemplo disso aí é o Super Mario World, né? O Bomberman e o Donkey Kong, né? O Donkey Kong Country, que é a revolução ali dos jogos, né? Dos desenhos ali, da animação. Tem até uma plataforma online aí que você constrói, você entra dentro da construção do Donkey Kong ali, você consegue ver etapa por etapa ali, como que foi programado o cenário, quais que são as portas secretas, né? Você consegue apagar ali cenário, colocar cenário. É bem interessante isso. Depois eu vou buscar isso e vou trazer para vocês. Que você consegue entrar dentro do jogo, construção do jogo ali, e consegue colocar ou tirar itens, né? Deixar o jogo sem cenário, deixar o jogo com cenário, tirar os inimigos. É bem interessante assim a construção do Donkey Kong ali, né? Tudo isso é importante para você entender como que você pode produzir o seu jogo, né? Você entender a história, você entender ali essa questão de cenário, né? De toda essa evolução toda aí que teve para você produzir o teu jogo, né? Que tipo de cliente que você quer atingir, né? Que tipo de público você quer atingir, né? Qual que é o teu objetivo na construção de um jogo. Então a gente vai ali para a quinta geração, que é um pouquinho mais recente ali, né? 95, 2000. Então a gente tem ali a quinta geração, que estabeleceu o início da era dos 32 bits. Então a gente já passa para 32 bits. Então posteriormente 64 bits, então já era uma quantidade de bits maior. Então a qualidade dos jogos tende a melhorar, né? Na questão do gráfico. Dentro dos jogos que estão aqui, que fazem parte disso, é o Pokémon, né? A Zelda, né? O 007, o GoldenEye, da Nintendo 64, né? E o Pro Evolution Soccer, né? Quem gosta de futebol aí, eu joguei muito futebol. O Metal Gear, né? O Gran Turismo do PlayStation, né? O PlayStation é o grande pioneiro, né? O carro forte aí da era dos gamers, né? Também foi o início da consolidação dos portáteis, como o Game Boy, né? Então a gente teve aí esses portáteis aí, foi bem importante também, né? Quem tinha esses portáteis também estava bem feliz porque tinha os jogos na palma da mão. Então a sexta geração, né, que é 2000, 2005. Então assim, a sexta geração estabeleceu a era dos 128 bits. Então a gente teve uma evolução do hardware, né? Lembra que eu falo para vocês? O hardware é bem importante para que a gente possa ter evolução. Então a gente passa por 128 bits. Marcado pelo grande salto gráfico dos PlayStations, né? Então, assim, o PlayStation deu um salto muito grande usando essa tecnologia, a evolução do hardware, né? E daí aí surge o PlayStation 2, né?
Então, assim, ainda tivemos a apresentação pela Microsoft do principal concorrente da Sony até as gerações atuais, né? O Xbox. O Xbox também foi revolucionário, né? Porque ele veio para competir no mercado e veio com gráficos e jogos bons. Então, assim, dentro dos jogos estão o GTA, o Pro Evolution Soccer, né? O Shadow, né? E o of the Colossus, né? Então são esses jogos aí que fizeram, que marcaram a geração do ano 2000, 2005. Estamos na 7ª geração, aqui agora, a 8ª e 9ª geração, né? No ano 2006. E nessa geração, nós presenciamos a grande evolução dos consoles em termos de tecnologias, né? Performance gráficos, chegando em resolução a 4K, né? Hoje nós não temos mais os 8 bits, né? Os 64 bits, os 128 bits, né? Esquece tudo isso. Agora nós falamos em altas resoluções, né? Em tecnologias gráficas avançadas. Nós estamos falando aqui de 4K, né? Nesse período fomos apresentados a consoles mais completos, possuindo mais memória, né? Então aqui a evolução do hardware chegou ali ao extremo, né? Ainda temos mais ainda para evoluir, mas aqui o hardware está super potente, né? Então a gente tem mais memória, a gente tem mais espaço de HD, né? As placas gráficas dedicadas, né? Para a construção, para a elaboração, a geração dessas imagens, desses gráficos, né? E a internet, né? A internet proporcionou toda essa era de a gente jogar online. Então, assim, carregamento das mídias digitais, então facilitou tudo isso, né? Antes a gente tinha que usar lá cartuchos, depois a gente teve que usar lá as mídias de CD, né? E tudo isso era trabalhoso. E hoje em dia, nós carregadas as mídias pela internet, né? A gente apenas abaixa lá do servidor ou compra, né? Pelas plataformas, ou ainda fabrica e vende por algumas plataformas aí também, mas é tudo pela internet, né? Então também tivemos jogos auxiliados por novas tecnologias como a captura de movimentos, né? O óculos de realidade virtual, né? Então a gente tem os óculos hoje que a gente consegue jogar, simular uma realidade, né? Então conhecemos esses óculos na Sony, né? Depois a gente teve o lançamento do PlayStation 4, PlayStation 5. Falhou o som, Miriam? Tá cortando? Acho que é a internet aí que deve ter. Então, na verdade, aqui eu já queria parar nessa geração aqui. Na 7ª geração a gente vai parar. A gente retoma aí a próxima aula. Não sei se vocês estão me ouvindo ainda, né? Então, assim, a gente termina aqui essa aula agora. O professor continua na próxima aula, então, na 7ª geração, né? A 7ª geração é a geração que começa em 2006 e vai até ao que nós estamos hoje, né? Então, assim, o professor vai complementar essa aula aqui. E a gente vai trazer alguma coisa na próxima aula de avaliação. Eu até queria ver com a Miriam, a gente preparar aí as avaliações, sabe? Eu vou preparar a avaliação aqui, a gente vai usar o Google Forms. E eu vou fazer ali uma revisão de todo o conteúdo até a data de hoje, tá? Obrigado, Miriam. Obrigado a você. Então, assim, até a aula de hoje eu vou fazer uma revisão e daí a gente vai ter uma prova, tá? Então, tudo de bom para vocês. Aquele abraço. Até a próxima aula.